De uma hora para outra, vereadores, nós temos essa mudança no valor do IPTU. Mudança essa ilegal. Considerando, senhores, o princípio da legalidade, isso não poderia ter acontecido. Uma atualização de 100, 200, até 300% do valor do IPTU. Não venham confundir as pessoas falando que atualização de dados cadastrais. Atualização de dados cadastrais é uma coisa. É telefone, é endereço, nome do proprietário. E não a base do cálculo do IPTU, que é formado pela área construída e pelo seu valor venal. Não pode. Princípio da legalidade. Nós temos o artigo 97, que diz bem assim: somente a lei pode estabelecer, instituir tributos ou a sua extinção, e equipara-se a majoração do tributo à modificação da base de cálculo, que importa em torná-la mais oneroso. E foi o que aconteceu em São José dos Pinhais. A base de cálculo foi majorada, o aumento do IPTU, tornando mais oneroso a cobrança para o cidadão são-joséense. Ilegal. Então, utilizaram-se de um meio legal, que é a alteração de dados cadastrais, para uma ilegalidade, para uma finalidade ilegal. E se o fim é ilegal, toda a situação é ilegal. Por mais que o meio até chegar nela venha a ser legal. Para que isso viesse a acontecer, precisaria passar por essa Casa de Leis. No dia 16 de dezembro, baixou um decreto falando sobre o IPTU. E eu tenho o decreto aqui. Aí nós temos algumas ilegalidades no decreto também. Lá no artigo 2º, Departamento de Tributos Imobiliários, Secretaria de Finanças, entendendo a disposição do artigo 14, promove atualização cadastral dos equipamentos públicos para os imóveis a partir da condição física de seus logradores, no alcance de desacordos cadastrais verificados. Não está falando imóveis privados, está falando equipamentos públicos. Então a atualização poderia, segundo esse decreto aqui, acontecer para equipamento público. Então o artigo 2 cai por terra aqui, já temos uma ilegalidade. Aí nós temos o artigo 5º, que poderia salvar o decreto, o aumento do IPTU, mas é ilegal também. Este decreto passa a ter efeito de notificação com procedimentos complementares, que serão instituídos por ocasião da efetivação do fato gerador do IPTU em 1º de janeiro de 2022, conforme a Lei Complementar de 2003 também. Procedimentos complementares, atualização, endereço, telefone, e-mail, e não a base do cálculo do IPTU, que é a área construída, e o valor venal, que compõe o cálculo da alíquota do IPTU, do valor do IPTU. É diferente. E mesmo assim, senhores, temos mais uma situação, que é o princípio da não surpresa. O princípio da não surpresa é um instrumento constitucional que garante ao contribuinte a segurança jurídica, que é a essência do Estado de Direito. Qual que é o prazo disso? 90 dias. E por que é ilegal, vereador Renan Machado? Porque esse decreto aqui entrou no dia 16 de dezembro. E qual que é a data da primeira parcela do IPTU? 10 de março. Então cai por terra isso daqui também. E outra coisa ainda, essa alteração complementar, quando que as pessoas foram notificadas? No ano de 2022. Então só pode acontecer a alteração do valor em 2023. Não pode mudar no mesmo ano de exercício. Eu não posso aumentar o IPTU de 2022 em 2022. E o artigo 97 nos diz que tem que passar por esta Casa de Leis. Nós temos uma súmula do STJ que fala sobre isso, súmula 160. Então essa atualização de área construída não pode ser cobrada esse ano. E qual seria a solução favorável para o município? Regularizar as construções imobiliárias. Um projeto de regularização, um exemplo do Casa Fácil. Aí sim, aí nós vamos regularizar os imóveis. E nesse sentido, haverá a atualização da área construída, senhores vereadores. Nós temos que levantar a bandeira nessa casa para reduzir a alíquota do IPTU, implantar um sistema de IPTU progressivo em São José dos Pinhais, com a alíquota de 0,30, 0,35, 0,40. É assim que nós faremos uma cidade justa para todos e digna para os moradores de São José dos Pinhais. Então eu peço para você, cidadão são-joséense, que está acompanhando, vamos divulgar, vamos trabalhar juntos. Nós não podemos concordar com um aumento de 100, de 200, 300% no IPTU. Quando eu entrei nesta luta, alguns falaram que eu era louco. Eu sou louco mesmo, para defender você que está aí. E eu só irei me ver derrotado quando eu estiver no último segundo
e não haver mais nenhuma solução. Mas eu não saí lá do bairro, lá da periferia, à toa, para estar aqui como vereador. Nós temos condições de reverter esse quadro. Esse é o meu compromisso de vereador com você. Conte comigo.